Você pode correr todos os dias e mesmo assim continuar travado, e o motivo pode estar fora da corrida. É como um carro com um tanque cheio acelerando bastante, mas com as rodas desalinhadas. Você gasta mais pneus, gasta mais combustível, sente ele todo desequilibrado e ainda perde tempo na estrada. Eu sou Cláudio Bertolino, treinador de corrida há mais de 20 anos. E nesse tempo vi muitos corredores com boa vontade, mas sem estrutura. E é por isso que agora vou te falar sobre os 3 pilares diretos que vão potencializar a sua corrida. O primeiro deles é o treino de força. E ele atua fortemente em 3 grandes questões. A primeira delas, na prevenção de lesões. Treinar a força fortalece músculos que protegem tendões e articulações. É como criar um escudo protetor para o corpo. Isso reduz os riscos de sobrecargas nos pontos mais vulneráveis do corredor, como joelhos, tornozelos, quadril e região lombar. E por que isso importa para o corredor? Lesão não é só dor, é quebra de ritmo, quebra de motivação e abandono, quase sempre temporário. Mas já vi alguns casos de abandono permanente por lesão. Um corredor que incorpora a força em seus treinos tem mais estabilidade articular, mais controle de movimento e melhor absorção de impacto. Ou seja, corre mais, corre melhor e com menos dor. Um exemplo prático. Fortalecer a região do core reduz a sobrecarga nos quadris e joelhos, algumas das queixas mais comuns de quem corre. Esse tema, o trabalho de força nos esportes ou para praticantes de corrida, é de tanta importância que merece um conteúdo só para ele. Mas por enquanto, te deixo aqui 9 tipos de treinos de força mais comuns entre os corredores. Você vai ver que temos muitas opções e quase sempre haverá viabilidade para se treinar a força. O segundo ponto de atuação do treino de força é no ganho de potência. Potência é a capacidade de aplicar a força rapidamente. É o que faz o corredor sair com mais impulso a cada passo, subir ladeiras com mais eficiência e ganhar velocidade sem perder o controle. E por que isso importa para o corredor? Entenda que corrida não é só resistência, é também capacidade de impulsionar o corpo adiante. Um corredor com bons índices de força no quadríceps, glúteos, panturrilha, gasta menos energia para correr mais rápido e suporta variações de ritmo com mais tranquilidade. Um exemplo prático: exercícios com saltos pliométricos, passada com elásticos ou sprints com resistência ajudam o corredor a gerar mais força no contato com o solo, transformando isso em performance. E em terceiro, vem a economia de corrida. Economia de corrida é correr usando menos energia para manter a mesma velocidade. É como fazer mais com menos. É como comparar uma lâmpada LED com uma incandescente. As duas iluminam, mas a LED consome muito menos energia para entregar o mesmo resultado. Na corrida, quem tem boa economia corre mais, cansa menos e ainda sobra energia para o final. E a força entra nisso ao melhorar a biomecânica e o controle motor. Por que importa para o corredor? Um corredor forte se move com menos compensações, menor oscilação vertical e rotacional, menor tempo de contato com o solo. Isso reduz o esforço do corpo e faz a energia render mais. Um exemplo prático: aquele corredor que corre bonito, com passada firme e fluida, provavelmente faz um treino de força, ou no mínimo já é naturalmente forte. O treino certo ativa grupos musculares estabilizadores e principais, e isso se traduz em economia real durante a corrida, especialmente nas longas distâncias. A força é o motor que sustenta a corrida. Sem ela, o desgaste é maior e supostamente risco de lesão também. O segundo pilar é mobilidade e alongamentos funcionais, que proverão liberdade articular e amplitude de movimento. E o que precisamente é liberdade articular e amplitude de movimento? Liberdade articular é a capacidade de uma articulação se mover livremente em todas as direções possíveis, sem dor, bloqueio ou limitações causadas por rigidez, encurtamentos ou compensações musculares. E amplitude de movimento é o quanto uma articulação consegue se mover dentro desse espaço de liberdade, ou seja, o alcance funcional de cada articulação. É uma medida quantitativa. Por exemplo, quantos graus o quadril flexiona? Ou em quantos graus o tornozelo faz a sua dorsiflexão, e etc. E por que isso importa na corrida? A corrida é um movimento cíclico e coordenado, onde várias articulações precisam se mover de forma sincronizada, elástica e eficiente. Se uma delas perde mobilidade ou amplitude, o corpo compensa em outro lugar, o que leva a desequilíbrios, ineficiências e até a lesões. Como exemplos práticos, vou citar o tornozelo, o quadril e a coluna torácica. No tornozelo com pouca dorsiflexão, a passada fica curta, a aterrissagem fica pesada e aumenta a sobrecarga no joelho e no quadril. O quadril travado dificulta a extensão da perna para trás, reduz a propulsão e força a inclinação do tronco em excesso. A coluna torácica rígida dificulta a rotação de braços e tronco,
que afeta diretamente o ritmo e equilíbrio da corrida. E o que fazer? Trabalhar mobilidade articular com exercícios ativos e dinâmicos, não apenas alongamento estático, e incluir esses estímulos como parte da rotina de aquecimento ou nos dias regenerativos. Isso amplia a liberdade de movimento e prepara o corpo para correr com maior eficiência e menor risco. Os exercícios ativos e dinâmicos são movimentos que envolvem o corpo em ação, com controle muscular, amplitude e fluidez. Diferente do alongamento estático, onde você fica parado esticando, os ativos e dinâmicos preparam o corpo para um movimento real como correr. Por exemplo, elevação de joelhos, afundos com rotação de tronco, mobilidade de quadril em 4 apoios, circunduções controladas com o tornozelo ou ombros. Eles ativam a musculatura, melhoram a mobilidade articular e aquecem as articulações de forma funcional. Ou seja, ajustam seu corpo para o que ele vai fazer em seguida. É como lubrificar uma engrenagem antes de ligar a máquina. Para esclarecer mais um pouco, a mobilidade é o que permite o corpo se mover bem e rápido, sem compensar. Então veja a diferença na prática para quem corre da mobilidade versus a rigidez. Mobilidade é a capacidade que o corpo tem de se mover com amplitude, controle e fluidez, sem precisar de compensações ou desvios. É como ter uma articulação pronta para fazer o que você pede a ela, seja um passo mais longo, uma mudança de direção ou uma passada mais eficiente. Já a rigidez é o oposto. O corpo tem limites, trava antes de completar o movimento, obriga outras áreas a compensar, e isso cobra um preço, seja em rendimento, seja em dor ou lesão. Quer um exemplo prático? Um tornozelo com boa mobilidade permite uma pisada estável, eficiente e natural. E um tornozelo rígido joga o impacto para o joelho ou o quadril, e aí você sente a sobrecarga onde não devia. Outro exemplo, um quadril solto ajuda a aumentar a passada com eficiência, e um quadril rígido limita a passada e gera tensão na lombar ou nos joelhos. Resumindo, mobilidade é como ter uma suspensão de carro bem regulada e você passando pelos terrenos da corrida com fluidez. E a rigidez é como andar com a suspensão travada e cada impacto reverbera onde não deveria. O terceiro pilar são os treinos regenerativos. E qual o papel do descanso ativo? Por que ele é essencial para o corredor? Quando falamos em evolução no treino, é sempre bom lembrar desse ponto importante, que o progresso não acontece durante o esforço, mas na recuperação. É nela que o corpo absorve os estímulos e se fortalece. E o que é o descanso ativo? É uma pausa estratégica que, em vez de parar totalmente, mantém o corpo em movimento leve. Uma caminhada, uma pedalada leve, um trote bem solto ou até exercícios de mobilidade. O seu objetivo é remover a fadiga residual, já que após os treinos fortes, o corpo acumula resíduos metabólicos. O movimento leve ativa a circulação, ajuda a eliminar essas substâncias e devolve sensação de leveza muscular. Assimilar o treino. Quando você treina forte, gera microlesões, estresse articular e muscular. O descanso ativo evita a sobrecarga contínua e dá tempo para o corpo se adaptar, ou seja, assimilar o treino, prevenir lesões e overtraining. Um corredor que treina forte, sem pausas inteligentes, pode até ganhar condicionamento, mas vai acumular desgaste. O descanso ativo age como uma válvula de escape, protegendo o sistema músculo-esquelético. Vamos a um exemplo prático. O corredor fez um treino intervalado e intenso na terça. Quarta pode ser um trote leve ou, em certos casos, uma sessão curta de elíptico ou natação. Fez um longo no sábado? Domingo pode ser uma caminhada e mobilidade articular. Agora, como erro comum, muitos acham que descansar é perder tempo, porque desconhece o seu poder reparador. Já vi até mesmo atletas experientes insistirem nos treinos com altas cargas continuadamente, sem refresco para o organismo, mas isso nunca termina bem. Na verdade, o descanso ativo é treino disfarçado. Ele é o momento em que o corpo evolui com inteligência. Resumindo, quer correr mais, melhor e por mais tempo? Então inclua o descanso ativo na sua semana. Ele não é preguiça, é estratégia ao mesmo tempo de preservação e performance. E lembre-se, a evolução não acontece no esforço, mas na recuperação do esforço. Tenha em mente que esses 3 pilares não competem com a corrida. Eles a potencializam. E o segredo é distribuí-los bem durante a semana. E então, curtiu? Deixe o seu like, compartilha com quem somente corre e esquece do resto. E fique atento, porque no próximo vídeo vou te mostrar os pilares invisíveis que sustentam um corredor de verdade.